Sim, o Seiya se ajoelhou pro Apollo em Next Dimension, mas não. Kurumada não estragou, não humilhou, não cuspiu e nem escarrou no personagem, como muitas pessoas falam. Muito pelo contrário. É até um pouco cansativo ficar falando sobre isso, mas a reclamação ao gesto do Seiya é comum desde o lançamento do último capítulo de ND, lá em 2024, há pouco mais de um ano. E há um ano as pessoas continuam falando sobre isso e tratando como um grande absurdo. Todos os dias as pessoas falam sobre isso, pelo menos nas minhas timelines. Isso tudo vem sendo acompanhado quase sempre com os famosos comentários, né? ND foi 18 anos pra isso, ND, o final dele é igual ao do prólogo, e eu constantemente vejo as pessoas usando disso pra poder também falar mal do Seiya, do seu papel e de como ele foi escrito ao final da obra de Next Dimension. E as pessoas reclamam muito do ato de se ajoelhar pro Seiya, já que essa é uma atitude que pra muitos o personagem nunca tomaria. Mas será mesmo que nunca tomaria? Vamos discutir sobre isso? Acho interessante, acho uma temática boa, e acho que a gente precisa falar sobre o Seiya em Next Dimension. Então, já deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo pros amigos, e a gente vai entender junto por que o Seiya se ajoelhar não faz só todo o sentido do mundo, como não é incoerente com o personagem. Muito pelo contrário. A gente tem que começar esse vídeo falando o óbvio. Next Dimension e Prólogo do Céu são obras profundamente diferentes. E eu não falo que é só diferente em termos de mídias diferentes, por uma ser um filme, outro ser um mangá, ou pelo tom, ou pelo enredo na narrativa, nada disso. Mas eles são diferentes principalmente nas suas temáticas. O prólogo é uma história introdutória para uma nova saga, então ela faz parte de um ponto de vista muito diferente, não só para os personagens que a gente está acostumado a ver, ou seja, o Seiya, o Shiryu, o Yoga, Shun, o Ikki, mas principalmente para os deuses de Saint Seiya. Então é um ponto de partida principalmente diferente para esses antagonistas e a forma como eles enxergam a trama e os personagens que estão nela. Dentro do próprio mangá que introduz o filme, que foi lançado um pouquinho antes da estreia dele lá no Japão, a gente vê que o Olimpo tá furioso com a Saori e com os cavaleiros de um modo geral pelo desrespeito aos deuses. O Seiya é o primeiro a ser atacado, já que ele simboliza essa impertinência dos seres humanos diante dos seres divinos. E a Saori o defende dos anjos naquele momento, mas sabemos que isso não adianta. Ela perde efetivamente o controle da Terra. Artemis assume o santuário e as almas dos Cavaleiros de Ouro são até seladas, e os Cavaleiros de Bronze são todos caçados. Percebam como a urgência e o papel dos deuses aqui é extremamente ativo. É realmente um pequeno pedaço dessa luta do Olimpo contra Atena e seus cavaleiros. É um princípio, é um prólogo, como ele próprio diz. Na visão desses personagens, o que aconteceu no arco de Hades foi um crime dos mais graves, já que não apenas Hades morreu, mas Thanatos e Hypnos também. E o pior, eles foram mortos por seres humanos. E aí está o grande pecado dos cavaleiros. Nós sabemos o que os deuses Saint Seiya pensam sobre a humanidade. Poseidon e o Hades nos deixam isso muito claros em seus próprios arcos. Então a humanidade é vista como um erro, uma praga, como eternos servos e devedores aos deuses. É por isso que sempre falamos que Atena é diferente, já que ela não deseja a nossa servidão, nem o controle da Terra e da humanidade de um modo geral. Mas ela ama, zela e cuida dos seres humanos independente do que aconteça, porque ela principalmente acredita no potencial da nossa mudança através do amor. Esse sentimento que permeia toda a obra, que fica muito clara principalmente ao final dela, e que dentro do Prólogo do Céu também é uma temática que está muito dentro do subtexto, em personagens como Toma, Artemis, principalmente o Seiya e a Saori, mas de um ponto de vista de um amor romântico. Mas quando se fala sobre o amor pela humanidade, pela criação e pelo mundo, esse é um sentimento que os deuses, principalmente dentro do Prólogo do Céu, parecem esquecer. Olhando então pelo ponto de vista desses personagens que a gente já conhece, ou seja, o Seiya, o Shiryu e todos esses que eu já comentei, a punição desses seres divinos ela é injusta. O Hades queria aniquilar a Terra, transformá-la no mundo dos mortos graças ao grande eclipse. Os cavaleiros apenas lutaram pela justiça, pelo bem dos seres humanos, pelo amor e pela paz na Terra. Sendo assim, por que a punição? Por acabar com alguém que queria aniquilar os seres humanos? A visão comum que nós temos de deuses, ou de um deus mesmo, já que a gente está falando aqui de um país em maioria cristã, é de uma entidade que protege, apoia, fortalece e nos ajuda a realizar as mais difíceis tarefas. E isso não é exclusividade do sincretismo cristão, vale dizer. E mesmo dentro de Cavaleiro Zodíaco, nós temos um maior exemplo disso, que é a Atena.
ou a Saori. Os cavaleiros possuem contato com uma deusa que faz exatamente essas coisas por eles, e pela humanidade também, o que gera uma visão de um deus ideal, por assim dizer. Da mesma forma que os próprios deuses também possuem o ideal de um humano. É daí então que existe o discurso do Seiya, o que é um deus. A indignação do Seiya para aqueles seres tão poderosos e divinos e grandiosos serem incapazes de sentir compaixão e amor pela humanidade, por serem capazes de ajudar e entender os seres humanos. Ele não precisa deles, já que esses seres não ajudaram em nada em sua vida. E jamais vão ajudar. Querem apenas fazer mal àqueles que ele já havia jurado proteger, diferente de Saori. É por isso que ele ressalta que a Saori quer dividir a vida dela com eles. A Athena mesmo é uma personagem que, mesmo em sua posição divina, quer viver e estar no meio dos humanos. Muito por isso ela encarna como uma. Mas acho que esse é um papo para um outro vídeo. Atacar o Apolo é a prova dessa humanidade, que se levanta todos os dias, que faz o melhor que pode e jamais desiste. Seiya é a representação da humanidade, especialmente nesse filme. Ele também é uma idealização de um humano. Não confunda isso com um humano perfeito, porque existe uma diferença muito clara entre as duas coisas. Essa impertinência diante de um deus que tinha a intenção de acabar com a humanidade, com os cavaleiros e com tudo que ele conhecia, é mais do que natural e coerente também. Principalmente pelo contexto de constante ameaça que existe ao longo de todo o prólogo do céu. Em Next Dimension, por outro lado, o ponto é bem diferente. A primeira grande diferença de Next Dimension é: os deuses estão em silêncio. A morte do Hades, do Thanatos e do Hypnos não gerou nenhum tipo de consequência direta para Saori, pelo menos não inicialmente. A Artemis chega a citar os conflitos contra Poseidon e Hades, e é nítido que existe um desagrado por parte da personagem, especialmente por ela achar que Athena está muito próxima aos seres humanos, onde de alguma forma ela teria sido contaminada por eles. E por mais que expresse o seu desejo em destruir os seres humanos e desprezar eles também, Artemis não toma nenhuma ação arbitrária como no prólogo do céu. Ela não tenta tomar o controle do santuário, ela não tenta assassinar os Cavaleiros de Bronze, ela não faz absolutamente nada. Ela só adverte a Saori com relação a viajar no tempo. Quem tenta, na verdade, fazer algum tipo de interferência nos planos da própria Saori e punir os seres humanos ou os cavaleiros de um modo geral é a própria Calisto, que é a subordinada de Artemis. É ela quem manda o Toma atrás do Seiya para que pudesse assassiná-lo. E voltando ao ponto de que é a Artemis que alerta a Saori sobre os riscos do plano dela de viajar ao passado, já que isso claramente poderia causar uma distorção temporal, essa imprudência ainda vai ser a causa da ruína da própria personagem. É então que temos o alerta de que a Saori poderia ser rebaixada de deusa para humana um dia, e que suas ações também despertariam a ira do Senhor dos Céus, ou seja, Zeus. É a Saori que está buscando ir ao passado. É a Saori que vai até o Cronos. É a Saori que vai até o passado e por conta disso bagunça tudo. Vejam quanta coisa ela não alterou apenas por existir naquele tempo em que ela não deveria estar. A Athena daquela era estava impossibilitada de estar acordada. Nós acompanhamos a Sasha em coma. Nós vemos o próprio empenho do Tema em protegê-la enquanto ela está desacordada naquele momento. Mesmo desacordada, ela é capaz de ajudá-la com a armadura de Sagitário ao final da obra. É por conta da Saori estar ali que o Odisseus foi atormentado pelo Asclépio, que por conta dessa distorção temporal tinha meios de sair do Tártaro e prometeu que sairia e tomaria o corpo dele. E por conta disso vemos o Odisseu tomando um veneno e morrendo. É por conta dessa mesma coisa que o Suikyo se viu obrigado a estar no plano mais maluco e suicida do mundo. Ele tinha que matar não só Athena, mas Hades também. E isso talvez seja um dos pontos do plano dele que as pessoas se esqueçam. O fardo dele era tão pesado que, além de ter que esconder aquilo dos melhores amigos, ou seja, Doku e Xion, ele também tinha que esconder aquilo do seu querido discípulo, que era o Tema, que apesar de estar preparando para o futuro, ainda era muito ingênuo e imaturo para aquelas coisas. Suikyo carrega esse fardo e chora lágrimas de sangue não por culpa do Hades, como na saga clássica nós vemos Saga, Kamo, Shura, Xion, Máscara da Morte e Afrodite sofrendo por conta disso, mas por culpa de Athena, mais especificamente, por culpa da Saori. Então, embora o objetivo da Saori, ou seja, querer salvar o Seiya fosse nobre, fosse interessante,
ainda assim era extremamente egoísta, já que para salvar um, você colocava em risco muitos outros. E na minha visão não existe defesa para personagem, tá? E eu acho bom que não tenha uma defesa para ela. Isso é interessante, já que ela ser egoísta é muito curioso para a construção narrativa dela enquanto personagem. E detalhe, a Saori ainda não finalizou a sua própria construção. E mesmo que você argumente que ela tinha um plano, que com certeza tudo ia dar certo, ou que ela sabia que Nick ia funcionar e ela teria a vitória, ou qualquer coisa desse tipo, todos os planos podem falhar. E o dela era de muito, mas muito alto risco. E ela sabia disso. É inegável que a Saori colocou tudo a perder. E é por isso, e apenas pelo seu egoísmo, pelo que ela quase causou ao universo inteiro, que ela é punida ao final da obra. O próprio Apolo, inclusive, diz o quanto ela foi imprudente, o quão danosas as ações dela estavam sendo. Ele chega a dizer, inclusive, que o próprio Zeus acabaria com toda a Terra e a humanidade se ele soubesse do que havia acontecido. E a Saori, apenas ela e os cavaleiros são alvo dessa punição. Da mesma forma que Artemis havia declarado a punição apenas em cima da Saori e dos cavaleiros que a acompanharam ao passado. A humanidade não foi ameaçada por nenhum desses personagens, ainda que expressem seu grande desgosto pelos seres humanos. E então temos o Seiya, o grande alvo e o tópico do nosso vídeo de hoje. Mas antes de falarmos do Seiya, sabia que o nosso canal agora conta com um clube de membros? Por um preço menor que um salgado e um suco por mês, você pode ajudar o canal DMT Tempest de forma direta e receber acesso antecipado a vídeos também, ter seu nome aparecendo no final deles e mais outros benefícios. Então, dá lá uma olhada no nosso clube de membros e junte-se a nós. Beleza? Então, finalizando esse breve merchan no meio do vídeo, vamos voltar a falar e vamos falar sobre Seiya de Pégaso. Assim como o ND e o prólogo são histórias muito diferentes em temática, o Seiya também é diferente em construção nessas duas histórias. No prólogo, a sua jornada é para voltar a ser o Seiya que conhecíamos em termos de poder, mas principalmente para se encontrar com a Saori e protegê-la daquilo que estava acontecendo, e também entender o que estava acontecendo naquele momento. A sua jornada para recuperar a força é uma trilha de autoconhecimento, não apenas dele como cavaleiro, mas dos outros que estavam com ele também. E aqui o Seiya acaba por ter uma maturidade diferente. É mais consciente, melhor preparado e decidido da sua própria missão. E propósito, é claro. Além de entender muito melhor o que é ser um cavaleiro. Mas em ND, o personagem não teve a chance de apresentar nada disso, já que ele ficou mais de 110 capítulos em coma. O Seiya da fase Hades não é diferente do que vemos aqui. É um personagem que estava congelado e, portanto, o seu desenvolvimento estava congelado também. E mais do que isso, o Seiya não é um personagem completo dentro do próprio clássico, mas ainda em desenvolvimento, assim como a própria Saori. O Seiya desperta em um contexto completamente caótico, com a China explicando o que aconteceu e que ela própria também não sabia tanto assim, já que a única informação que ela tinha é que Athena havia viajado ao passado. Ele sabia que havia acontecido algo ruim, sabia que Athena tinha ido ao passado, e percebendo que ela estava no Olimpo e no templo de Artemis, ele também sabia que havia algum problema. Quando os viu, Shiryu estava sem sua armadura, eles estavam com as armaduras completamente rachadas e estavam machucadas. Você podia imaginar o problema que foi tudo aquilo apenas para salvá-lo. E o próprio personagem reconhece que eles tiveram que passar por muita coisa. Chega então a grande polêmica. O Seiya se ajoelha perante o Apolo. E alguns viram isso como uma humilhação, mas eu discordo. O Seiya se ajoelha para que seus amigos sejam salvos. Ele prefere morrer a ver seus irmãos e amigos sendo punidos daquela forma, além da própria Saori também. E aí você pode falar, mas eles passaram por tudo isso e agora ele vai jogar a vida dele fora? Sim. Se o Seiya ataca o Apolo da mesma forma que no prólogo do céu, ele não teria nenhuma chance de vitória. Os deuses teriam mais uma desculpa para punir a humanidade como um todo e todos ali seriam mortos. A escolha do Seiya é muito clara. A minha vida em troca da salvação de todos. E sacrifício é algo mais do que natural para o personagem. Quantas vezes não vemos se sacrificar por Saori e pelos outros bronzes ao longo da obra? Mais do que isso, o ponto de tudo foi por ele.
é muito relevante para esse debate. Antes, os cavaleiros se arriscavam juntos para salvar o mundo, contra as forças do mal e tudo isso que a gente conhece. Em ND, não existia maldade para se combater. O inimigo de verdade surge pelas ações da Saori. E a motivação principal era o Seiya. E o que eu vou falar pode gerar muita discordância e tudo bem, não tem problema. Mas eu, Damien, particularmente interpreto as ações do Seiya como, além de tudo isso, culpa. E culpa e se sentir um peso para os outros não é uma emoção nova para o personagem. Sabe onde ele prefere dar a própria vida para salvar um de seus irmãos e amigos? No arco dos Cavaleiros Negros. E eu não tô comparando as situações, tá? Que são incomparáveis de fato, principalmente no nível de periculosidade. Mas eu tô comparando os sentimentos do personagem nessas duas circunstâncias. Depois de ser atingido pelo meteoro negro do Pégaso Negro, o Seiya foi acometido pelo terror da Morte Negra. Ele estava em um buraco, sem forças para nada e com o Shun tentando salvá-lo ao mesmo tempo que lidava com o Andrômeda Negro. O Seiya era um peso morto ali, alguém que não ajudaria em nada a ser salvo. E ele preferia morrer a levar Shun junto de si para a morte. É por isso que ele corta a corrente e cai ainda mais profundamente naquele abismo. Culpa. Nesse caso, culpa provavelmente pela arrogância no primeiro combate. Se quase quebrassem um espaço-tempo para te salvar, por ter sido ferido em uma luta, e no final essas pessoas fossem punidas por isso, qual seria a sua reação? Seja sincero. Você faria diferente do Seiya? Eu, particularmente, não. Então, onde a maior parte das pessoas vê defeito, eu vejo desenvolvimento de personagem. Que não terminou por aqui, inclusive. Porque eu acredito que isso ainda vai ter desdobramentos no futuro. Já que, como eu citei, Seiya e Saori não são personagens completos em seus arcos narrativos. Diferente de Ikki, Shiryu, Yoga, todos esses foram finalizados ou no clássico, ou pelo menos um pouquinho mais ao decorrer do Next Dimension. Seiya e Saori ainda tem mais a nos mostrar. E o próximo arco eu imagino que teremos os dois como as estrelas mais uma vez. Mas isso também é um papo pro futuro. Então, por tudo que foi falado aqui, eu vejo coerência nas ações do Seiya. Seja narrativamente, seja na personalidade dele. E sim, o Seiya sempre foi um tanto debochado, impertinente, mas idiota ele nunca foi. E eu sinto que criou-se uma visão do Seiya de que ele partiria pra luta contra qualquer um a qualquer momento. E não é bem assim. E que bom que não é bem assim. Porque mostra que os personagens têm mais nuances a serem notadas e trabalhadas também. Eles não são unidimensionais, como alguns tentam pintar que são. Quando eu fiz a live falando do último capítulo de ND, eu disse que o final não era o que eu queria. E eu mantenho o que disse. O final de ND não é o meu final ideal. Mas mesmo assim, eu gostei do que foi feito. E de como foi feito. O fim de Next Dimension tem problemas, sim. Mas o C definitivamente não é um deles pra mim. Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Então, se concordam, discordam, bora bater um papo sobre isso aqui nos comentários. Sempre com muito respeito, com limite, principalmente na hora de falar, sem xingamentos ou ofensas. Mas vamos trocar uma ideia de boa, que eu acho que eu posso aprender muito com vocês. E acho que de uma certa forma eu também posso esclarecer algumas coisas que podem ter ficado nebulosas. Seja nesse vídeo, seja em Next Dimension, ou seja em outras questões daquilo que falei também. Beleza, meu povo? Então, mais é isso. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreva se ainda não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. Valeu!